Para compreendermos melhor o ciclo hidrológico, podemos analisar uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é delimitada por uma linha imaginária que divide as águas precipitadas e converge seu escoamento para um único ponto, o exutório. A bacia hidrográfica compõe-se basicamente de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar um leito único no exutório. A figura 1 mostra o mapa de uma bacia hidrográfica delimitada em que podem ser observadas as curvas de nível em metros, o rio principal e as suas distâncias em quilômetros em azul mais escuro, os rios menores e suas distâncias em quilômetros em azul claro. Também podemos notar as cotas em metros da nascente e do exutório do rio principal. Ok. Vou pegar a figura aqui rapidinho para a gente visualizar. Então, pessoal, esse seria o nosso esboço, né? Temos então o rio principal, conforme foi mencionado, como azul escuro e os rios menores como azul claro, né? Continuando aqui então, ele pede o seguinte: utilizando as informações da figura 1 e sabendo que a área A da bacia é de 54,20 km² e o perímetro da bacia de 86,42 km, calcule o índice de compacidade, sabendo que a área da bacia deve ser dada em km² e o perímetro em quilômetros. Então, bem simples, tá, pessoal? Para a gente calcular, basicamente, é só a gente utilizar a fórmula do coeficiente, do índice de compacidade, né? Que seria o seguinte: a gente pode escrever da seguinte forma: KC seria igual a 0,28 vezes P sobre raiz quadrada de A, tá? Deixa eu só fazer aqui manuscrito mesmo. Raiz quadrada de A, que seria a área. Beleza? Opa, deixa eu só fazer certinho. Raiz quadrada de A. Beleza? Então, só substituindo, ficaria assim: KC igual a 0,28 vezes o nosso perímetro. O perímetro seria de 86,42 sobre a raiz quadrada da área, né? Então, só em questão de unidades, vamos só organizar, seria 86,42 km em cima, né? Sobre a raiz de A. Só para a gente ter uma ideia aqui mais ou menos, né? Que seria raiz de 54,20 km ao quadrado. Como é uma raiz, né? Esse km ao quadrado vai se tornar somente km, né? E vai cortar com km aqui de cima. E aí sobra vai sobrar um valor adimensional, né? Que é o nosso índice. Esse valor, ele tem uma interpretação por trás, a gente precisa explicar o que significa esse índice, né? Fazendo essa continha aqui, a gente chega em 0,28 vezes 11,739, que é 86,42 dividido por raiz de 54,20. Isso aqui tem que dar 3, vou deixar 3 casas. 2 casas apenas já é o suficiente. 3,29, tá, pessoal? Então,